Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 1 dos Espíritos e estamos na seção do texto que trata da progressão dos espíritos. E essa é uma seção muito interessante porque ela vem trazer para a gente notícias sobre como que se dá o nosso processo evolutivo. É uma primeira abordagem que Allan Kardec está fazendo e que vai ser desmembrado, né, em outros trabalhos, mas já vai trazer para a gente algumas noções gerais sobre como que se dá esse processo. Nós começamos a falar sobre isso na nossa última conversa e hoje vamos seguir a partir da questão 120. A questão 120, Allan Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Vamos entender. Parece simples, mas é interessante a gente, vamos dizer assim, desmembrar alguns detalhes. Muitas vezes a gente passa pela questão da fieira batido, né? Porque parece assim, é fileira? Não, não é fileira. Fieira é um instrumento que é utilizado para dar forma ao metal, para transformá-lo em uma coisa qualquer. Então vamos dizer assim, se eu tenho, por exemplo, um cordão, vamos viajar aqui, né, de prata ou de ouro, para que fosse formado aqueles elos, foi necessário que aquele metal passasse por uma fieira para dar àquele metal aquele tipo de formato. E isso é interessante porque pressupõe também alguma coisa onde foi sendo moldado algo que vai ganhar outra feição lá na frente. E por isso, quando Allan Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Dá para a gente também a dimensão de uma outra pergunta: é necessário que a gente passe, porque não é simplesmente escolha, é necessário que a gente seja trabalhado, formado também, experimentado nessa questão do mal, para que um dia a gente chegue a ser bom? Entende mais ou menos a questão? É como se fosse um caminho quase que obrigatório, um caminho de formação. E os espíritos respondem o seguinte: pela fieira do mal, não. Não tem nada que forme a gente do mal para depois a gente ser afastado daquele mal e ganhar outro tipo de caminho. Não, não é assim que se processa. Pela fieira da ignorância. E isso é muito interessante, ao mesmo tempo muito bonito, porque já foi mencionado isso lá atrás, né, quando os espíritos responderam para Allan Kardec que Deus faz todas as criaturas simples e ignorantes. Esse processo, esse afunilamento da ignorância, que tem os seus dias contados à medida em que a gente vai adquirindo os conhecimentos de que a gente necessita, esse caminho, esse sim, é necessário para a nossa evolução, para a nossa progressão. A questão 121, Allan Kardec pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E aí a gente vai lembrar aulas de português. Por quê? Porque a pergunta é bem e mal, mal com L, lembrando que é o substantivo, é a ideia, o conceito, né? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E tá, por que você falou isso, Rogério? Porque a resposta vai trazer pra gente algumas questões que são necessárias a gente pontuar. A resposta dos espíritos começa com uma pergunta: não têm eles o livre-arbítrio? Do tipo assim, é a escolha de cada um. Nós não temos o livre-arbítrio? Por que alguns espíritos escolhem o caminho do bem e outros escolhem o caminho do mal? Eles não têm o livre-arbítrio? Começa por aí. Mas eles continuam o seguinte: Deus não os criou, não criou os espíritos maus com U. Deus não criou nenhum de nós com tendência para maldade. Deus não planejou, esse grupo aqui vai ser o grupo dos bonzinhos, esse aqui vai ser o grupo dos neutros, esse aqui vai ser o grupo dos maus, esse aqui é o grupo que tem a tendência para falar... Não, não existe nada disso. Não existe nada disso. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é,
tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Nós nascemos, sabe aquela história que alguns sociólogos, pedagogos, pesquisadores das ciências humanas, lá nos séculos 18 e 19, desenvolveram no sentido de que o ser humano é como se fosse uma folha em branco, uma tábula rasa, e que à medida em que a cultura fosse moldando esse ser humano, seriam desenvolvidos neles os caracteres, né, que o identificariam. Não está muito distante do que acontece conosco em nossas origens. E é interessante pensar nisso porque até a própria ideia do mal cometido, né? Mas mal aqui no sentido de erro, não no sentido de qualidade de adjetivo, de crueldade, não é nesse sentido. Até esse mal faz parte também do processo de crescimento, do processo evolutivo. O erro faz parte do aprendizado, é importante a gente pensar nisso. O que não significa que seja inteligente eu optar pelo erro. Isso significa que se eu errei, faz parte. A questão é levantar a cabeça e recomeçar. E fica bonita essa explicação porque coloca o peso da responsabilidade em cada um de nós. A continuação da resposta, os espíritos colocam de forma bem clara. Os que são maus, aqueles que escolheram como característica deles a recusa dessa lei divina, eles se tornaram assim por vontade própria. Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Vamos lembrar que tudo é processo de aprendizado. E se tudo é processo de aprendizado, vamos dizer assim, eu, pequenininha, chego perto de um fogão que tem uma panela quente. E as experiências são necessárias, até para que elas possam construir em nós o conhecimento daquelas situações. Eu coloco a mão na panela, foi escolha minha. Descobri que aquela panela queima. Adquiri um conhecimento, adquiri uma informação. Voltar a colocar a mão naquela panela que queima é escolha minha novamente. Eu escolho sofrer novamente ou eu escolho me afastar daquilo que em algum momento provocou desequilíbrio, provocou desconforto. Com o nosso processo evolutivo se dá exatamente dessa forma, guardadas as devidas proporções. Chega uma hora que eu descubro que ficar sempre, né, vamos dizer assim, pirraçando, incomodando o meu companheiro, meu irmão, quem que seja, vai trazer respostas que talvez não sejam muito agradáveis. É escolha minha continuar naquele caminho ou não. O processo de aprendizado, ele é longo, ele é contínuo e ele é múltiplo. A gente não aprende de uma única forma. Os espíritos, com relação a essa pergunta, eu vou voltar à pergunta. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, para um caminho de preferência a outro? E os espíritos respondem assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. É um processo que vai sendo construído. Então, aquela primeira vez que eu encostei lá na panela quente, eu descobri que aquilo lá era desconfortável, talvez o meu livre-arbítrio não estivesse ainda completo, né, atuando integralmente naquela situação. No segundo momento, quando eu escolho voltar naquele caminho, eu já tenho o livre-arbítrio sendo colocado. Então, existe o processo de apresentação das circunstâncias, que é o próprio processo de se tomar contato com o corpo físico, com o mundo da matéria, e à medida em que isso vai se constituindo, o livre-arbítrio também vai sendo desenvolvido. Eles continuam. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Lá no finalzinho eles perguntaram, tem algum princípio, alguma tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Se isso acontecesse, não haveria liberdade,
porque a escolha seria determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Eles ainda continuam, a causa não está nele, está fora dele, quando as coisas se processam assim. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. As causas desse encaminhamento para uma condição ou para outra são as circunstâncias externas que são colocadas à nossa disposição. Mas está em nós o seguir, o ceder, o concordar com essas situações que estão sendo apresentadas ou não. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Vamos lembrar com frequência que Allan Kardec está falando para as pessoas, os espíritos, através dessa conversa com Allan Kardec, estão dando as respostas que são compatíveis com o entendimento daquela época. Vamos dizer assim, é um livro que foi organizado para o homem daquele tempo, pensado pelos espíritos para os homens de todos os tempos, mas foi organizado inicialmente para aquela situação, para aquela condição. E é por isso que tem essa citação, né, essa referência à queda do homem e ao pecado original. Essa questão 122 tem outras duas questões dentro dela. A 122A, porque lembra que Kardec vai insistindo ainda, vai esmiuçando para não deixar dúvidas. A 122A fala o seguinte: de onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Peraí, existem, vamos dizer assim, né? Imagina que, vamos voltar, por exemplo, que a gente colocou brincando da panela quente. O que faz com que aquela criança queira voltar de novo para aquela panela, testar e colocar sua mão de novo e queimar novamente? Vamos tentar imaginar assim. De onde que vêm as influências que são exercidas sobre esses espíritos nos momentos iniciais do seu desenvolvimento? Os espíritos respondem assim: dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam, se alegram com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Nessa resposta aí, os espíritos já dão duas informações muito sérias. Primeiro, aquilo que a gente chama de Satanás, de demônio, de diabo, é como se fosse um simbolismo desse tipo de espírito que faz essa influência. Quem são esses espíritos? É um espírito decaído em especial? Não. Somos todos nós quando em algum momento da nossa vida, por um desconforto qualquer, por um incômodo qualquer, por um desagrado qualquer, a gente resolve infernizar um pouquinho a vida da pessoa que está do nosso lado. Somos todos nós que, vamos dizer assim, vendo um amigo que era talvez o nosso companheiro de farra, companheiro de brincadeira, ou vamos colocar até de outra forma, né? O nosso companheiro de ginástica, e que resolveu abandonar aquele tipo de atividade, a gente fica o tempo inteiro na cabeça dele tentando convencer ele a voltar para aquele tipo de atividade. Isso é muito importante porque nós precisamos quebrar com essa ideia de que espíritos inferiores são sempre maus. Quando a gente viu lá atrás, né, as classificações dos espíritos, a gente percebeu isso. Não é uma regra. E essa maldade faz parte do estado de ignorância em que a gente se encontra. Então, muito bem. De onde que vêm as influências que são exercidas sobre os espíritos? Sobre outros espíritos tão infelizes quanto eles, tão ignorantes quanto eles, e que querem, de alguma forma, ou às vezes, sim, se vingar de algum problema que tenha acontecido, ou por diversão, ver o outro cair, ou até mesmo por querer que aqueles seus antigos companheiros de erro e de vício permanecessem com ele. É importante a gente ter esse tipo de dimensão, é importante a gente pensar nisso. A 122b fala o seguinte: tal influência, essa influência que está sendo mencionada aqui, só se exerce sobre o espírito em sua origem. E, voltando, né, mais uma colocação importante. É naquela época lá da nossa origem que essa influência se exercia. E isso aqui é o gancho para uma outra pergunta que a gente vai ver lá na frente, que é muito séria. Os espíritos respondem que essa influência acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Essa influência é o que a gente chama de obsessão.
essa influência vai permanecer sobre todos nós, vindo de espíritos os mais variados possíveis, enquanto a gente não tiver domínio sobre nós mesmos. O que a gente está querendo dizer nesse sentido? Se eu tenho certeza que eu não quero comer chocolate demais porque aquilo vai me fazer mal, pode chegar uma pessoa do meu lado e me convencer e me mostrar todos os chocolates maravilhosos do mundo, que eu não vou ceder àquela tentação. Por quê? Porque eu me conheço, porque eu tenho domínio sobre a minha vontade, sobre as minhas tendências, sobre aquilo que é importante para mim. Isso significa que quando nós tivermos domínio sobre a nossa fala, para não agir com falsidade, com agressão, quando eu tiver domínio sobre os meus sentimentos, para não permitir que a inveja, que o ciúme tomem conta de mim, quando eu tiver domínio sobre aquilo que realmente eu sou e entender também o grupo ao qual eu pertenço, que é a família universal, evitando que o orgulho e o egoísmo tomem conta da minha morada íntima, eles podem me influenciar e me incentivar o quanto for, mas só que eu não seguirei aquelas sugestões, aquelas orientações. É assim que acontece. Por enquanto ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês.